Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Nesse encontro de hoje, nós vamos conversar sobre uma página do livro Fonte Viva. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A página que nós vamos estudar hoje tem como número 65 e o título é Não Te Enganes. Ela começa com uma parte de uma carta que Paulo enviou para os Coríntios, que está no capítulo 10, versículo 7. Diz-nos assim Paulo: olhai para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, Emmanuel já traz para nós um versículo dessa carta, um trecho da carta que Paulo enviou aos Coríntios, mostrando para nós, chamando um pouquinho já a nossa atenção para essa questão de nós nos acharmos privilegiados. Porque quando nós falamos, eu sou do Cristo, sim, eu sou do Cristo, você é do Cristo, todos nós somos, não é verdade? E ele quando diz aqui para nós, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Mostrando que não existe muito essa diferença entre nós. Todos nós somos do Cristo, todos nós somos seus irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Isso é importante porque nós sabemos, já ouvimos muitas das vezes isso, repetimos isso muitas vezes, que uma das razões da queda do povo hebreu foi justamente esse orgulho de se achar especial, de se achar diferente, de se achar merecedor daquilo que os outros povos não seriam merecedores. Então, nós precisamos ter muito cuidado para nós não repetirmos esse padrão, de acharmos que nós somos especiais. Porque nós, é claro, dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo de amizade, nós podemos ser especiais. Mas se nós nos lembrarmos que somos todos da mesma família, que Deus é o Pai de todos nós não vamos incorrer nesse erro. Porque se Deus é Pai de todos nós e Ele é justo e é bom, Ele nos ama da mesma forma. Então a página já começa conversando sobre isso conosco. E o título, reforçando o título, não te enganes. E então Emmanuel diz para todos nós assim: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Todos nós precisamos nos aperfeiçoar. Muita vez superestimando nossos valores, acreditamos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. Emmanuel, nós já sabemos que ele, enquanto esse ser que guiava o Chico, que auxiliava Chico Xavier, ele era muito sério, muito direto. Então aqui ele fala de uma forma muito direta para todos nós. Outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos.
E ele se inclui. Ele não fala do que vocês ou do que você. Ele fala do que nós mesmos. Então, para nós, mais uma vez, nos lembrarmos do cultivo da humildade. Eu ouvi recentemente que a nossa humildade, ela é diretamente proporcional ao real valor que nós temos. Quanto maiores moralmente nós somos, quanto mais evoluídos moralmente nós somos, mais humildes nós somos. Porque o orgulho, ele é justamente uma tentativa de nós nos mostrarmos mais do que somos. Nós sabemos que não somos aquilo. Então, o que nós fazemos? Nós queremos mostrar aquilo que nós não somos. E eu achei muito interessante quando a palestrante disse isso e me lembrei das palavras de Jesus, que ele disse para nós lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador: aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Então, a humildade, ela tem que estar junta, ela tem que estar próxima à nossa vontade. Porque quando nós cultivamos a humildade, nós conseguimos trabalhar melhor as nossas questões morais. Porque como que eu vou ser caridosa, por exemplo, praticar a caridade, se eu não sou humilde? Elas não caminham juntas. Então, se nós queremos ser de fato do Cristo, nós precisamos trabalhar essa humildade. E trabalhar essa humildade não significa nós nos colocarmos para baixo. Porque às vezes nós confundimos. Às vezes nós achamos que para nós sermos humildes, nós temos que nos colocar para baixo, temos que dizer que nós valemos nada, que nós sabemos nada. É claro que eu não estou aqui dizendo que nós dominamos tudo, que nós sabemos tudo. Não, não é isso. Mas também, quando nós nos colocamos muito para baixo, isso também é um mecanismo que está impulsionado pelo nosso ego. Então, é preciso que nós tenhamos a noção, a consciência do real valor que temos. Porque todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes. Então, é preciso que nós saibamos o que nós estamos fazendo com essa importância. Será que eu estou usando essa importância para dizer que eu sou melhor do que os outros, humilhar os outros? Ou será que eu estou usando essa importância para me tornar um espírito cada vez melhor, mesmo que por passos pequenos, porque nós sabemos que a evolução não dá saltos. A natureza não dá saltos. Então, nós temos o nosso ciclo, nós temos o nosso tempo, temos o nosso próprio tempo. Tem até uma música de uma banda muito conhecida que fala isso para nós. Temos o nosso próprio tempo. Então, é preciso que nós tenhamos esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir. Não nos colocarmos para baixo como se nós valêssemos nada e não nos colocarmos muito acima como se nós fôssemos melhor do que todas as outras pessoas. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Sempre o equilíbrio, o caminho do meio. Perceber aquilo que nós já conquistamos e perceber o quanto ainda nós precisamos caminhar para alcançar o nosso objetivo, que é nos tornarmos espíritos puros. Então, segue Emmanuel aqui. O vagalume, olha que interessante, ele vai fazer comparações. Olha que interessante. E essas comparações, elas estão em um nível gradual. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz. Relâmpagos são aqueles relâmpagos na escuridão. Mas se está tudo escuro,
Você faz um relâmpago, você fez luz. Mas encontra a vela acesa que o ofusca. Então o vagalume, que se achava o príncipe da luz, vai encontrar a vela que tem um alcance maior. A luminosidade que a vela produz tem um raio maior do que o raio de um vagalume. Então a vela ofusca o vagalume. Quando a vela está acesa, o vagalume não brilha tanto. Diferentemente de quando estava tudo escuro, que aquele vagalumezinho com aquele relâmpago já se fazia percebível. Notado, já se fazia notado. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Então a vela empavona-se. Vem aí da palavra pavão, empavona-se. Se sente, como a gente diz no dia a dia. Acha que ela é super importante, acha que ela é insubstituível. Empavona-se sobre o móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaiçando-lhe a chama. Então, o vagalume, depois do vagalume a vela, depois da vela a lâmpada elétrica. E um vai ofuscando o outro, porque o raio de claridade, o raio de alcance, de luminosidade é crescente. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece, olha a soberba, ensoberbece na praça pública. Mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Olha que interessante. O sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Então, o Sol, que é o astro-rei, com a sua luminosidade, ele acaba, como diz aqui, empalidecendo, empalidecendo todas as outras luzes. Então, nós vimos que existe uma escala. Tem o vagalume, tem a vela, tem a lâmpada elétrica e tem o sol. Nós podemos pegar esses 4 níveis, se nós quisermos, porque o interessante da doutrina espírita é justamente essa possibilidade de interpretações. Então, nós podemos dizer que esses graus, eles podem ser graus externos, para nós percebermos que realmente existem pessoas que são vagalumes, existem pessoas que são velas, existem pessoas que são as lâmpadas elétricas e existem pessoas que são o sol. No entanto, nós também podemos interpretar como sendo níveis do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Somos vagalumes, depois nós temos a chance de nos tornarmos velas, depois lâmpadas e depois o sol. Então, para nós, o objetivo é chegarmos a ser o sol, mas sem soberba, sem acharmos que somente nós merecemos ser o sol. Porque Jesus, que é o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, disse o que para nós? Disse o que para os discípulos e também deixando para nós esse ensinamento? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
Quando alguém ia procurá-lo dizendo que havia antes pedido auxílio aos discípulos e os discípulos não haviam conseguido realizar a atividade, a tarefa, Jesus não dizia que ele era melhor. Ele aproveitava todos os momentos para ensinar. E assim nós devemos observar, nós devemos perceber, nós devemos entender tudo aquilo que acontece conosco, porque tudo aquilo que acontece conosco é, na verdade, um convite para nós subirmos um degrauzinho a mais. Só que nem sempre é fácil. Aliás, na maioria das vezes não é fácil. Mas é importante nós não desistirmos. Lembrando do Chico, eu já devo ter falado isso em outra oportunidade, que ele dizia que ele se sentia como se fosse um verme. Mas um verme que rastejava sempre para a frente. Então, o importante é nós termos a constância e a perseverança. O importante é nós decidirmos, tomarmos uma decisão diante das situações da nossa vida. O que nós queremos fazer diante daquela situação? O que nós podemos fazer diante daquela situação? Por isso que é tão importante nós fazermos paradas, principalmente diante de situações que nos parecem mais desafiadoras. Vamos parar. Vamos fazer uma prece. Vamos refletir para que eu estou naquela situação. Como eu me coloquei naquela situação. Ou como aconteceu de eu estar naquela situação. Porque nós não podemos nos esquecer também de que nós caminhamos em meio às nossas próprias construções e que a escolha é sempre nossa. Nós vamos fazer as escolhas. As nossas vidas, as nossas rotinas, o nosso dia a dia são repletos de momentos nos quais nós vamos escolher. Eu escolho fazer isso ou eu escolho fazer aquilo. Então é importante nós lembrarmos de que todo efeito tem uma causa. E que o efeito, ele está, obviamente, ligado àquela causa, não é? Então, vamos seguir aqui no nosso estudo. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, envoltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Olha quantas informações nós temos aqui. Nós sabemos que muitos de nós conseguimos participar do nosso planejamento reencarnatório. Só que quando estamos no mundo espiritual, nós estamos em outra psicosfera, estamos ali com o auxílio de muitos amigos queridos, não temos o corpo físico que nos pesa, que nos oblitera os sentidos. Nós, enquanto espíritos, sabemos que enxergamos com todo o corpo, ouvimos com todo o corpo, amamos com todo o corpo. Então, enquanto estamos no mundo espiritual, é mais fácil para nós querermos honrar os nossos compromissos. Mas quando nós encarnamos, aí vem dizendo aqui, quase sempre somos vítimas das nossas ilusões. Porque quase sempre nós nos esquecemos do que realmente importa. Nós nos esquecemos de que todos nós temos pelo menos 2 compromissos ao reencarnarmos. O primeiro compromisso é conosco, de nos tornarmos espíritos melhores. E esse compromisso, ele acaba influenciando diretamente no segundo compromisso.
que é nós auxiliarmos na implementação do reino do bem. É nós nos prepararmos para de fato sermos trabalhadores na vinha do Senhor. Então, Emmanuel usa essa palavra ilusões. Ilusão é aquilo que parece, mas não é. Quantas vezes nós passamos por situações nas quais nós pensamos que o mais importante é nós termos a última palavra, o mais importante é nós falarmos o que nós temos vontade, é nós fazermos aquilo que nós queremos fazer, temos aquele ardor, então tem que fazer. Depois nós percebemos que isso tudo era uma ilusão, que nós não precisávamos ter a última palavra, que nós não precisávamos ter falado o que falamos, ou pelo menos poderíamos ter falado de uma outra forma. Mas isso só com a meditação, com a reflexão. E quando eu digo meditação, não necessariamente aquela meditação que você tem que sentar com essa postura, tem que fazer. Não. Meditação é nós pararmos, como Santo Agostinho nos orienta, pararmos para pensarmos como foi o meu dia, puxa, o que eu falei de errado, o que eu fiz, mas que eu poderia ter feito melhor. Isso nos ajuda, porque nós fazemos uma análise. Nós mesmos damos o feedback sobre as nossas ações, porque nós já sabemos como devemos agir. A lei divina está na nossa consciência. Só que às vezes nós escolhemos não ouvir. E aí, quando nós escolhemos não ouvir, é que vem os problemas. Porque nós já sabemos que a colheita é livre. Eu tenho livre-arbítrio. Mas, desculpa, nós já sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu vou semear com o meu livre-arbítrio. Mas na hora de eu colher, eu não tenho mais livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio, ele está condicionado às minhas ações anteriores. Não é? Então, segue ele. Não troques a realidade pelas aparências. Às vezes, aquela situação que nos parece tão difícil, aquela situação que nos parece tão injusta, não troques a realidade pelas aparências. Se nós estamos passando por alguma situação que é difícil para nós, que é desafiadora para nós, tenhamos fé, tenhamos bom ânimo, porque Deus é conosco. Porque no parágrafo anterior, Emmanuel nos lembrou de que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Nós somos todos muito amados por Deus. Todos nós. Então, as situações são desafiadoras, mas todas elas vão passar. E o importante é como nós estaremos depois que essas situações passarem. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Às vezes nós queremos controlar tudo e todos. Achamos até muitas das vezes que sabemos mais do que Deus está errado, que não deveria ser assim, que deveria ser assado, que não pode ser assim. Não é verdade? Nós às vezes fazemos isso. Mas é importante nós respeitarmos. Até aqui eu não vou. Tem uma fala, uma ideia da constelação familiar, não sei se vocês conhecem o que é a constelação familiar, mas ela traz uma ideia de que quem veio antes é grande, quem vem depois é pequeno, não no sentido de valor, porque somos todos iguais. Mas Deus veio antes de todos nós, porque Ele é o Criador. Então Ele é o maior. Então Ele sabe mais do que nós.
O que não significa que nós vamos nos acomodar. Mas nós vamos trabalhar a entrega. Vamos trabalhar, não queremos controlar aquilo que nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar a nossa vida. O rumo que a nossa vida toma, nós não podemos controlar. E às vezes nós passamos anos e anos da nossa vida lutando contra a realidade, que é como é, que está do jeito que está. Mas se nós tivermos a fé de entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus e nos esforçarmos para ouvir o que o nosso anjo guardião nos diz, o que os nossos mentores nos dizem, o que chega até nós por uma página, o que chega até nós pelas palavras de um amigo. Se nós fizermos esse esforço, com certeza, nós teremos um caminho menos árduo. Porque também consta no livro dos Espíritos, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que a maior parte das nossas aflições são causadas por nós próprios. Então, quem sabe, se nós nos lembrarmos de que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira, se nós nos lembrarmos que Deus é amor, Deus é justo, que Deus é bom, quem sabe a nossa vida não fica um pouquinho mais leve. Não é nós colocarmos as nossas decisões nas mãos de Deus. Porque nós vamos evoluir como? Fazendo melhores decisões, escolhendo melhor. É assim que nós vamos evoluir. Então nós não podemos delegar isso para ninguém. Nós não podemos delegar a nossa felicidade. Mas nós podemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque com certeza nós somos guiados durante todo o nosso dia. Mas nós escutamos? Às vezes o nosso orgulho é tão grande que nós não temos espaço. É necessário que nós também diminuemos para que Deus cresça em nossos corações. Então, nos fazermos pequenos, porque nós somos pequenos, para que Deus seja quem Ele é. Esse amor e essa providência para a humanidade inteira. E já encaminhando aqui para o nosso fim, todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Somos dual. O mundo é dual. Não tem só o bem. Não tem só a ausência do bem. Somos ainda uma mescla. Estamos no mundo de provas e expiações. Não vamos nos esquecer disso. Onde acionarmos a nossa... Gente, olha só que interessante isso. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Nós acionamos o pior do outro e esse pior do outro fica conosco. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Isso aqui é fantástico. Porque nós, de alguma forma, extraímos ou o melhor dos que estão ao nosso redor, ou aquilo que ainda é só sombra. Então, o que nós queremos? Nós queremos a luz ou a sombra do outro? Isso é escolha nossa. Talvez se nós ficarmos calados em algumas situações, nós não vamos acionar a nossa parte inferior e com isso ter como resultado a sombra do outro. Quem sabe? Cada alma é sempre uma incógnita para a outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio.
Nós não conhecemos nada do outro. Nós não sabemos nada do outro. Nós queremos dizer que sabemos, mas nós não sabemos, nós não conhecemos o outro. Nós muitas das vezes não nos conhecemos. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções. Na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos nas ocasiões de juízo. Somos portadores de virtudes e defeitos. Nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Já conversamos sobre isso. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia em si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, companheiros, essa é a mensagem de reflexão que nós gostaríamos de deixar nesse momento de hoje. Que nós não nos iludamos, que nós percebamos que todos nós somos importantes, que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós merecemos sermos perdoados por nós mesmos e pelo próximo. Que nunca nos falte coragem nem bom ânimo para seguirmos em nossa caminhada fazendo sempre o nosso melhor. Muito obrigada pela atenção e até o próximo encontro.